Boa noite a todos. Simil, pode começar, então. Acho que a Tereza já queria fazer uma observação de Não, algum... não, por favor, deixa eu começar isso aqui, Mas a observação era em cima do que a Joselita falou, então não vai. Enfim. isso volta ao assunto. Tá? Bom, Boa noite a todos. Então, é o seguinte, eu me perdi um pouco no agendamento, na marcação aqui no livro, do trecho que eu parei na última reunião, mas como esse texto, esse capítulo do livro dela trata muito da relação, como eu disse, da relação do supereu com a angústia, e como o tema do supereu me interessa muito, eu resolvi voltar à página 126 do livro, retomar a leitura nessa página, mesmo correndo o risco de repetir alguma coisa que eu já tenha falado na última reunião. mas você estava na página 131, te interessa saber? Bom, mas, então... 26, você estava na 31. Eu estava na 31? 131, desculpa. 131. Simil, volta na 130, que é o início aí dele falar da culpa. Mas, Tereza, eu gostaria de voltar, porque eu quero acentuar um aspecto, principalmente, que o texto vai trazer, que é a questão da origem da culpa. Do superego materno. Que é uma coisa completamente original para mim e diferente. E para isso, eu quero retomar aqui a página 100. É só para falar, enfim, só para contextualizar o que vai aparecer lá na frente. Eu quero agora diferenciar... Oi, Simil. Diga, querida. Eu me interesso pela retomada aqui da página 126, porque me chamou muita atenção, a hora que eu fui reler isso aqui, começa aqui nessa página. A diferença que ela vai fazer entre a voz e a palavra. Exatamente. É isso que eu quero que depois você comente, viu, Joselita? A voz está relacionada ao objeto e a palavra ao significante. A voz do supereu e a palavra. E lá na frente ela vai desenvolver isso. Vai desenvolver isso, exatamente. Então, ela diz assim, eu quero agora diferenciar a ação do supereu e o cinismo do gozo. Ela vai citar aqui o caso desse Mário Binasco, né? Que evocou o exemplo daquele japonês famoso que matou a mulher, que cortou em pedaços, fritou em pequenas porções e começou a comer no modo culinário do país dele. Devo dizer que não acredito que esse sujeito seja alguém que age sob a voz do supereu. O cínico, porque ele está colocando esse sujeito como um cínico, né? Um cínico que na sua relação com o gozo. Né? O cínico não é um perseguido pelo supereu. O que é que me permite, então, dizer que não é o supereu que opera, nesse caso, citado pelo Mário Binasco? Não é uma questão de opinião. O que me permite dizer é a impudência tranquila desse sujeito, que não somente não tem nenhuma angústia, nem culpa, mas que em seu país escreveu um best-seller com suas atrocidades e vendeu isso. Ele fez bastante dinheiro com isso. Não somente a comeu, mas ainda a vendeu e retirou seus lucros disso. Bom, para falar do supereu, nesse caso, falta o traço distintivo do efeito do supereu. Ou seja, os afetos próprios que o supereu produz, a famosa dupla angústia e culpa. Então, ela já está fazendo a primeira relação do supereu com a angústia e com a culpa. Quando não há angústia e culpa, pode-se duvidar da presença do imperativo superegóico. Isso aqui está implícito, é uma questão que nós podemos discutir num outro momento, se o perverso tem culpa, né? Porque o psicótico nós sabemos que tem. É bem lógico que esses dois efeitos acompanhem a voz do supereu.
É isso que a Joselita, então, anotou aqui, a voz do superior. Já que o sujeito comparece sempre como acusado diante do superior. E com o superior não há perdão, não há circunstâncias atenuantes. Não se escapa da prisão com o superior. Creio que esse é o traço do superior, o sem perdão do superior, que faz com que Freud tenha manifestamente feito certas elucubrações sobre o fato de que os sujeitos realmente culpados, menos culpados, sujeitos realmente menos culpados, aqueles que contêm, fazem uma contenção mais nas suas pulsões, que são os menos agressivos, os mais generosos, digamos, bons sujeitos, para resumir, apesar disso, algumas vezes, o superior lhes afirma que eles não valem nada. E seria preciso ainda um esforço para que fossem ainda melhores. Então, Freud daí conclui... Peraí, Simil, o João Paulo quer fazer uma observação. Tá, João Paulo, por favor. Boa noite, queridos, boa noite a todos. Eu só queria fazer uma... Me tocou tão profundamente o que foi colocado agora, em razão de uma questão que eu vi ontem. Eu assisti ontem um documentário. Eu gosto muito de um diretor de cinema, já falecido, soviético, chamado Andrei Tarkovsky, né, que é uma pessoa que na psicanálise a pessoa gosta bastante, fez Solaris, fez O Espelho, fez vários filmes dessa natureza. E ele morre ali em 86, mais ou menos, antes da abertura, né, antes do final da União Soviética, mas ele nasceu e cresceu sob esse regime, né? Então ele viveu essa experiência, digamos, de forma integral. Ele nasceu em 33, me parece, 1933. Enfim, aí tem várias questões com relação à vida dele que não cabe aqui. Fez um filme autobiográfico, que é super interessante, chamado O Espelho, recomendo a vocês, um filme super legal, denso, os filmes dele são densos, são filmes de arte, mas é interessante o seguinte, em 83, portanto ele tinha 50 anos, ele fez um filme chamado Nostalgia, que é um filme maravilhoso, eu já assisti esse filme, e é um filme que trata da questão, grosso modo, de alguém que sai da União Soviética e não é, digamos, bem recepcionado, né, no mundo ocidental, capitalista, etc. E tal. E ele foi perseguido, assim, de uma forma brutal dentro da União Soviética. Olha, eu estou falando de 83, ali a gente já estava na Glasnost, já estava na Perestroika, a gente já estava ali naquele período Gorbachev, rumando sentido, né, essa dissolução. Mas ele foi perseguido e ele, inclusive, morou na Itália nos últimos anos. Mas o que me chama a atenção é que nesse documentário ele vai fazendo a narração em off junto com os fatos, e é curiosa a culpa que ele imputa a ele mesmo depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que fez, de toda a produção que ele fez, de colocar o nome da União Soviética como um expoente, digamos assim, possível, né? Dentro de uma lógica do possível ali. Como ele fala de forma culpada com relação ao filme, com relação a ele, de certa forma, ter sido defenestrado ali da União Soviética. Então, assim, é chocante, assim, você escutar a pessoa, que a narração vem em off. Recomendo esse documentário, chama Tarkovsky, ele está no Aquarius. Aquarius é um canal, aqueles canaizinhos que tem dentro do Prime, né? Mubi, curta, chama Aquarius. Recomendo esse documentário porque, assim, é tocante a forma como ele está submetido a essa questão, ele não consegue se desvencilhar dessa questão, e ele faz quase um exercício de meia-culpa. E quem vê o filme o qual eu estou mencionando, Nostalgia, vai perceber que não tem nada disso, né? Ele faz, na verdade, uma ode à questão soviética, e a leitura distorcida que fizeram da obra dele, com certeza por outras razões políticas, faz com que ele se sinta extremamente culpado. Tá? Queria colocar isso. A Jo quer complementar aí alguma coisa. Muito bom você ter citado isso, João Paulo, porque
uma clareza que eu tive hoje com relação a essa relação da culpa como produzida pelo supereu, né? E que também eu fiquei pensando assim, como pode ser, né, essa culpa na estrutura? Mas ela não é, na verdade, da estrutura da subjetividade, da subjetivação, mas ela está dentro da estrutura dos ideais, não do ideal do eu, mas dos ideais do outro, né? Como no caso da União Soviética e depois da dissolução da União Soviética, mas as pessoas vivem, né, submetidas a esses ideais, e agir contra os ideais, ela vai falar disso lá no final, que isso provoca muita culpa. E aí que eu fui entender esse imperativo categórico, né, que o Lacan traz para o supereu, né, que é o imperativo superegóico, a determinação do goza, e como o gozo é impossível, né, esse gozo goza do supereu, goza plenamente, né, que é uma norma, o sujeito vai estar em falta, porque Sim. eu fiquei assim um pouco dubitando com relação a essa falta que semana passada a gente viu, mas trata-se de uma falta com relação às normas, ao estabelecido. Então, como é impossível gozar, e o sujeito não vai obedecer ao imperativo superior, aí vem a culpa. Eu achei isso assim, achei isso lindo, achei fantástico. Falei, pô, tem nada a ver com o papai, tem nada a ver com Édipo, tem nada a ver com... O mito realmente é só para recobrir essa questão do impossível, né? Que o gozo é parcial, você não tem um gozo pleno. Ela fala que o mito mitifica o impossível, né? Mitifica o impossível. Só uma pequena observação, né? No grafo do desejo, o ideal do eu é o quê? I, parêntese de A. O azão. O ideal do eu é o I de A, que é esse outro, o grande outro da linguagem. Mas isso aí é outra coisa, porque não, é isso que você está falando. Existe uma diferença clara que o Lacan estabeleceu, é a diferença entre supereu e ideal do eu. São duas coisas exatamente, não se trata do ideal do eu. A coleção é muito clara, ela coloca que o ideal do outro, do sistema, aquilo que qualquer grupo que se constitui vai fundar um ideal, né? É o do outro que eu estou falando, só que no grau do outro. Vamos continuar o texto, porque isso vai voltar, esse assunto aí que vocês trouxeram. Então, Freud conclui que o supereu é onisciente. O supereu sabe tudo. Sabe até o que o sujeito não sabe, ou seja, as pulsões que se abrigam no recalque. Creio que o que faz Freud produzir essa elucubração, um pouco ousada, convenhamos, de que o superior é onisciente, é que quando o superior comanda, é sem perdão. E aí temos de nos haver com uma clínica de uma compulsão em direção à angústia e à falta que é de ferro, feroz e obscena, como diz Lacan, e que culmina com as angústias de aniquilamento por falta. É sobre esse ponto de aniquilamento por falta que Freud situa a fronteira entre a melancolia e a obsessão. O melancólico é bem conhecido pelos clínicos, e é melhor, aliás, que eles o conheçam bem. O melancólico tem uma propensão a se suicidar, e especialmente a se jogar pela janela. Isso quer dizer que eles se realizam, como observa Lacan no seminário Angústia. O que interpela Freud a respeito dessa tendência, dessa capacidade de suprimir a vida, é saber o que se passa para que o sujeito possa atentar contra a própria vida.
Qual é a economia libidinal que permite atentar contra a vida? Ele esclarece um pouco isso, o fenômeno, dizendo que o obsessivo, apesar de tudo, todas as tendências do autossuicídio, não se suicida. Por quê? A explicação de Freud é a seguinte: o sadismo do supereu, que triunfa no melancólico, não triunfa no obsessivo. Não triunfa a ponto de levá-lo ao suicídio, porque esse sadismo no obsessivo é dividido. Ele se divide em duas partes. Uma que maltrata no supereu, aquelas automutilações, subjetivas, recriminações que o obsessivo tem, e que maltrata a si mesmo, e uma outra parte que permanece na derivada do supereu e que se realiza na condição de objeto. Em outras palavras, a tese de Freud, que é espantosa, é que o que evita a passagem ao ato suicida no obsessivo é que ele persegue seu objeto. Aí está uma clínica de par com o obsessivo que se aponta. E ela vai dizer agora, aqui na frente, que esse objeto que ela está falando é o parceiro, é o outrinho. Né? A ideia de Freud é que no melancólico, o laço com o objeto, entendo aí o objeto no sentido do parceiro, digamos, o laço social estando rompido, o melancólico fica fora do laço. Toda a ferocidade destrutiva cai sobre o sujeito. Ao passo que no obsessivo, essa ferocidade destrutiva divide-se entre as autorrecriminações, que é muito comum na clínica do melancólico, do obsessivo, de um lado, e o que se poderia chamar de heteroagressão do parceiro. Portanto, o supereu, e aqui ela vai desenvolver um pouco mais a questão da relação disso com a culpa. O supereu é um cortejo de afetos obrigados entre angústia e culpa. Creio que é em razão da presença desses dois afetos, angústia e culpa, que Freud não conseguiu separar o supereu da função do pai. Ela está encaminhando o texto dela para falar em que Lacan ultrapassou Freud nessa questão da função paterna, né, e do supereu. Ela estabeleceu uma série causal do pai ao supereu. Ele, né, estabeleceu uma série causal do pai ao supereu na medida em que reencontra a angústia e a culpa em relação ao pai nos fenômenos do supereu. Freud, hein? É para dar conta disso que ele escreveu seu mito Totem e Tabu. Nós sabemos que é isso aí, né? A morte do pai. Né? O pai primitivo, o gozador, o assassinato desse pai, que teria gerado a culpa dos filhos. Então, a teoria freudiana da culpa, da origem da culpa, está dentro do texto do Totem e Tabu, que para Lacan é um mito. Né? Freud não considerava. Dizem frequentemente o mito de Totem e Tabu. Foi Lacan que nos ensinou a lê-lo como um mito, para salvar a reputação de Freud. Para nos explicar que, com Totem e Tabu, e esse texto abracadabrante, Freud tenta, miticamente, se aproximar de alguma coisa tão real que ele não consegue localizá-la na estrutura. Então, ela já está apontando aqui para a localização da culpa lá na estrutura. Tem nada a ver com o Édipo. Né? Como o Freud fala que o herdeiro do complexo de Édipo superior. Né? Deixa eu só fazer uma questão aqui. De toda forma, na clínica, as pessoas vêm contando, né, uma historinha, né? Uma historinha, geralmente, o pai está implicado na historinha. Pelo menos eu
eu tenho percebido isso. E na medida que a análise avança, quando ela avança e ela, vamos dizer assim, tem algum grau de sucesso, essa questão da historinha do pai ou da mãe, etc., ela vai desmilinguindo e se encaminha, então, para isso que é a proposta de Lacan, que realmente a questão da estrutura significante. É bem interessante observar isso. Muito interessante. Bem, mas notemos que durante muito tempo não se leu Totem e Tabu como um mito. E, consequentemente, foi criticado ao máximo. Essa proposta do texto de Freud foi criticada ao máximo. Tive a sorte, recentemente, aí ela vai citar esse Benjamin Fontaine, um escritor, filósofo e poeta romeno, que em 1934 escreveu um texto sobre Freud. O mínimo que se pode dizer é que não é para render homenagem a Freud, ele escreverá ainda outros textos, até 1954, ele acaba com Freud a respeito de muitas coisas, mas o que o faz subir pelas paredes é o texto Totem e Tabu. Evidentemente, quando se lê hoje em dia, não se sabe qual é o mais débil dos dois. Ele trata Freud como débil e não consegue compreender como Freud pôde ser tão débil, espanta-se com a besteira de Freud e nos diz, enfim, o assassino de pai, mas quando? Onde? Quem pôde produzir um fato que indique que houve o assassinato do pai? E depois perguntemos, qual pai? É somente um pai ou todos os pais? São as questões do cara, né, no livro. Estava-se no mesmo dia? Onde? Ele detona com o mito freudiano, ao que agora consideramos como um mito freudiano, e joga com argumentos de uma platitude realista. É eficaz intelectualmente para fazer aparecer de fato que se tomarmos Freud nesse nível, nada resta dele. Evidentemente, logo que se apreende a dimensão do mito de Totem e Tabu, e Lacan nos ensinou a ler Totem e Tabu como um mito, mas é que eu parei aqui. Isto se torna... Evidentemente que logo que se apreende a dimensão de mito de Totem e Tabu, isso se torna estúpido. Isso que o cara falou, né? Mas, de qualquer modo, abordar Freud com argumentos desse tipo não é razoável. Espanta-nos também que o Estado de Benjamin não tenha se dado conta disso, ele que era muito um bom escritor, etc. Eu evocava Benjamin Fontaine, mas ele não está sozinho. Muitos, na primeira metade do século, não compreenderam que Totem e Tabu, insustentável no plano da realidade, sustentava alguma coisa que era um problema real de estrutura. Quanto a Lacan, ele conseguiu fazer a disjunção entre supereu e pai. E isto resolve toda uma série de questões. Não apenas ele disjunta o supereu do pai, mas também disjunta pai e culpa. Isso é muito menos conhecido, é muito menos assimilado no ensino de Lacan. Continua-se a falar de culpa na sua ligação ao pai. Seria preciso rever isso. Vou dar uma ou duas referências, aquelas que me parecem principais. Vou retomar o subversão do sujeito, a era da página, tá? E o que se segue é um parágrafo sobre a culpa. E aqui eu vou pedir a ajuda da Joselita, porque o que ela vai dizer não está muito claro para mim, porque a gente é acostumado a ligar a culpa ao pai. Nós somos formados nessa cultura patriarcal. Nós nos acostumamos. E o Lacan, quando diz que se o pai é morto, nada mais é permitido,
desconstrói toda essa visão da culpa relacionada ao pai, né? Então, e o que se segue é um parágrafo sobre a culpa. É quando ele fala dos dois mitos, o da queda, que é o mito bíblico, né? E de Édipo. Vocês verão que ele situa a culpa de uma maneira tal que não inclui necessariamente nenhuma referência necessária ao pai. É preciso também reler o Seminário A Ética da Psicanálise, todo ele. E depois ainda, televisão, no começo da parte 5, na qual ele fala da gulodice do superior. A expressão é de Freud. Foi Freud que viu a dimensão pulsional do superior. A gulodice do superior, ela é estrutural. Ela não faz parte da civilização. É a mesma ideia, ela não deve nada ao registro patriarcal. Gostaria de desenvolver esse tema, a irmã da angústia, a culpa. Agora ela vai começar a falar sobre a culpa. E eu... ela, portanto, é pulsional. Exatamente. E pulsional no sentido daquilo que Freud diz da energia desligada, né? Porque você tem a energia ligada e a desligada. A ligada tem a representação, não é recalcada, né? Isso aí é que a gente vai ver o aspecto do gosto superior, como é que... Porque, inclusive, Joselita, por ser pulsional, a culpa, a culpa, aquilo que a Marta Redes vai chamar de culpa muda, é uma culpa que vem do real, ela não passa pela metabolização do Édipo. Daí a diferença entre o superior e o ideal do eu. Eu acho que não é nem na metabolização do Édipo, né? Porque... Não passa ao largo. Ela não entra. Pois é, mas como é que ela entra na cadeia significante, né? Não é objeto? Ela não entra na cadeia aqui na frente vai dizer que o objeto da culpa ela é iminente em toda a cadeia significante. Não, pois é, imanente, não? Iminente, está. Iminentemente ela está na cadeia significante. Vamos ler, então, a partir daqui. Essa parte... Será que não era bom ler o parágrafo que ela está falando de confessão do sujeito? Não. Pode-se ver que a culpa tem a ver com o outro, com os ideais do outro e com as normas do outro. Isso que você falou, Joselita. Sim. Pode-se acreditar nisso se considerarmos o que é um fato. Historicamente, a culpa se desloca quando as normas mudam, com modificações de discurso. Isso. Há um fato aí que indica que há uma culpa em relação às normas do outro. Isso é uma dimensão da culpa. Os exemplos poderiam ser múltiplos. Pensem, por exemplo, nesse fenômeno que tantos desastres fez no antepenúltimo século, no século XIX, no começo do século XX, e talvez ainda em alguns lugares no século XXI. Ter uma criança fora do casamento, um filho de mãe solteira, era um objeto de opróbrio, que transmitia a falta à descendência. Esse fenômeno atravessou decênios. Muito recentemente, na semana passada, em Santana, um hospital, né? Numa paciente que estava marcada pelo traço melancólico, havia ali a falta da filha, da mãe solteira na ascendência. Poderíamos pegar muitos outros exemplos, alterar o conjunto. Será que o adultério é um pecado? Aí é ainda menos nítido. No entanto, uma criança nascida fora do casamento, isso já passou um pouco nos costumes. O adultério depende muito das situações. Se você é presidente dos Estados Unidos, ou se, ao contrário, você é discreto. Além disso, depende dos sujeitos. Há aqueles que consideram uma coisa horrível, ou aqueles para os quais é uma coisa muito normal. Bom, vê-se aí que alguma coisa muda na história.
e que a culpa se desloca com as normas, diferentemente da angústia. E ela vai dizer que a culpa, a culpa não diz a verdade, né? De novo que a Joselita tinha falado, é o discurso do outro, grande outro da linguagem. Deixa eu retomar aqui com vocês uma passagem do Seminário 2 de Lacan, que eu até já postei aí outro dia, que eu acho isso aqui muito precioso e elucida essa questão da culpa com relação ao outro. Eu vou ler, tá? Reencontramos aqui o que já lhes indiquei, isto é, que o inconsciente é o discurso do outro. O discurso do outro não é o discurso do outro abstrato, do outro da díade, do meu correspondente, nem mera e simplesmente do meu escravo. É o discurso do circuito no qual estou integrado. Sim, da linguagem. Sou um dos seus elos. É o discurso do meu pai, por exemplo, na medida em que meu pai cometeu faltas as quais estou absolutamente condenado a reproduzir. É o que se denomina superego. Estou condenado a reproduzi-las porque é preciso que eu retome o discurso que ele me legou, não só porque não sou o filho dele, mas porque não se para a cadeia do discurso. E porque estou justamente encarregado de transmiti-lo em sua forma aberrante a outrem. Né? Então, é uma questão que está na cultura, né? na civilização. Sim. Então, ela vai dizer assim, que essa solidariedade... Daquela conversa, Felipe? Qual conversa? De alguns encontros atrás, que surgiu essa questão da estrutura, quando se falava do marxismo, capitalismo, proletário. Essa história. A estrutura, ela é maior do que a gente, e, ao mesmo tempo, nós estamos implicados nela. Então, lembra que você falou, tirar a minha responsabilidade, porque, não sou eu, é a estrutura. Sim, mas ela nos predetermina se não tivermos advertidos dela. É isso. Mas tem uma coisa aí que eu peço a vocês, e que eu pedi a Joselita, inclusive, para me ajudar, que ela vai falar aqui um pouco mais na frente, que essa história da culpa com relação à falta e ao gozo, a falta de gozar, né? É bem intrigante o que ela vai dizer aqui, a leitura que Lacan faz da causa da culpa, da causalidade da culpa. Então, ela diz assim, essa solidariedade entre normas e culpa engendrou, isso do discurso contemporâneo que até hoje, né? Do discurso patriarcal, né? Engendrou a ideia que agitou muitos espíritos em certas épocas, de que o declínio da relação ao Pai, o fim do Pai e o fim de Deus, iriam engendrar a anarquia das funções. Se não houvesse mais Pai, também não haveria mais a ordem social. É a famosa frase, Deus está morto, tudo é permitido. E Lacan entra aí. A essa frase, Lacan vai replicar. Deus está morto, nada mais é permitido. Aí você vê que começa a entrar com a distinção que o Lacan e o passo à frente que o Lacan deu na leitura do Édipo, né? Na leitura do Édipo, a leitura estrutural do Édipo. Né? Precisa desenvolver isso, veja... mas hoje não é meu objetivo hoje. Lacan é quem tem razão, certamente. O João Paulo está querendo... Diga, João. Você veja a importância que assume historicamente essa questão. Vamos dizer, o Lacan fala a primeira vez da questão do patriarcado
38, né? Complexos familiares, acho que é de 38. Sim. A gente estava ali no pré-Segunda Guerra Mundial. Você veja como esse discurso, essas grandes... Eu vou usar um termo aqui, tá? Inapropriado de propósito. Essas grandes arquetipias, Sim. né? Deus, pátria, não sei das quantas, etc. Então, como elas vão vindo e sendo adensadas ao discurso. E a Ana falou uma coisa que eu achei sensacional, porque eu nunca tinha pensado nisso. A gente estuda os conceitos de hiperestrutura, da superestrutura em Marx, etc., mas não pensa numa coisa interessante, né? O nome na metáfora paterna, o nome do pai está fora. O grande outro sobre o falho, o nome do pai está fora disso. O nome do pai se relaciona ao que está em parênteses, né? E é isso, né? Esse lugar, ele nunca estará vazio. Eu estou dizendo, se a gente pensar, eu estou tentando fazer algumas relações mais macro com relação ao nome do pai, mais marxistas mesmo nesse sentido. O nome do pai, ele vai estar, isso nunca vai estar vago, efetivamente, né? Tanto é que a gente usa, na psicose, qual é o termo que se usa? Foracluir no nome do pai. O que é foraclusão quer dizer? Originalmente, é um mecanismo de expulsão, quer dizer assim, Exatamente. de um modo ou de outro, a gente tem que pensar que a prioristicamente existe o nome do pai. Aliás, ele não existe, ele há, né? Há de haver, né? Ele há. Então, assim, é uma coisa interessantíssima. O que a Ana falou aí deu um start aqui interessante, bacana isso. Isso aí. O bom de grupo é assim, né? Porque um ajuda o outro, um traz uma leitura que ajuda a compreender. Então, A forclusão não tem a ver com a proscrição? Oi? Diga, Felipe. A forclusão tem a ver com uma proscrição, fica proscrito? Sim, Então, era isso, foi isso que eu pensei, porque em termos jurídicos nós temos, né, que inclusive o termo em português é a preclusão, tá? Mas acontece. Que é o que próximo. Qual é a definição disso? O que é a forclusão? Por decurso de tempo, perde-se o prazo. Ele está incluído fora. Ele não entra. Então, o Alain Vanier, só queria falar isso, porque eu li muito recentemente. O Alain Vanier, ele fala dessas duas questões. Quando ele fala no livro Lacan, ele fala assim, a preclusão, eu vim do direito também, então é a preclusão, né? Precluir é você não exercer um direito num determinado prazo. Certo. Mas ele fala dessas duas leituras, aliás, é a primeira vez que eu vi isso. Ele fala das duas leituras, uma leitura mais ligada à etimologia do Verwerfung, que estaria mais ligada a essa coisa do mecanismo que expulsa, da expulsão, né? Que afasta, e a leitura da preclusão, porque aí é que está a sacada bandida, como diria o Zanazar do Lacan, né? Que gosta de falar essas coisas. O Lacan, Verwerfung, não é foraclusão, se me fala francês, eu não falo. Verwerfung não é isso. O Lacan, ele trouxe esse termo, se você pegar uma tradução, digamos assim, mais próxima, ela não vai ser isso. Verwerfung é rejeição. É uma rejeição. O Lacan, quando ele traz isso, quando ele chama para a foraclusão, ele está querendo realmente colocar isso num sentido, digamos assim, não no sentido diverso, mas talvez querer expandir um pouco essa questão. Então, existe a Verwerfung freudiana e a foraclusão lacaniana, né? Aí poderia também safado Lacan, né? Deixa eu falar um pouquinho, Joselina, sobre essa questão da proscrição que o Felipe falou. Porque quando você fala em proscrição, Felipe, eu tendo a pensar num agente que proscreve. E não é isso que ocorre. Na verdade, a experiência do psicótico, ele não consegue, o nome do pai não entra na estrutura dele, não chega a se constituir na estrutura dele, por uma razão qualquer que a gente não sabe. A esquizofrenia, por exemplo, é uma doença enigmática, porque ninguém sabe a causa dela. E para mim, é o paradigma da loucura humana, porque no esquizofrênico, o sujeito está completamente fora do discurso. E é o nome do pai
que coloca o sujeito no discurso. É a lei, né? Tem aí, nesse sentido de fora-clusão que o Lacan fala, mais para facilitar, talvez, para dar um nome à coisa, mas tem todos esses sentidos de não aparecer, não emerge o nome do pai, o pai não entra no discurso, o pai não assume, digamos, o nome do pai não entra na equação do subjetiva do sujeito. Então, ele está pegando a fala do juiz, usando como metáfora, ele diz assim: o que não está nos autos não está no mundo. Está no mundo. Olha aí. Então, e o nome do pai não está nos autos do psicótico. Então, aí o que o João Paulo está colocando, a questão da Verwerfung com a conclusão, né, foi uma manobra mesmo que o Lacan fez de fazer uma junção do termo freudiano de rejeição, conclusão é rejeição, né, com esse aspecto jurídico dos autos, né, daquilo que não é simbolizado. Sim, sim. O João Paulo está querendo falar, eu só também queria falar antes. É muito interessante esses termos jurídicos, porque nós estamos falando de estrutura. Nós estamos falando de toda a estrutura, como está na carta roubada, ela precisa de uma lei. E é isso que não entra. Né? A carta roubada mostra exatamente essa lei. E em qualquer corte que você fizer, em qualquer ponto dessa estrutura, essa mesma lei vai prevalecer. Então, eu acho bem super interessante, primeiro, pensar em estrutura como lugar e função, pensar na linguagem, toda linguagem é necessária uma lei, e esses termos que são usados, são termos do mundo jurídico mesmo. João Paulo... Eu fico pensando nessa lógica da proscrição, por quê? Porque é algo que há, como o João falou, mas traz a dimensão de um tempo. Perdeu-se um tempo. Sim. Então, se a gente está falando, não quer dizer, eu não acho que foi rejeitado, mas em algum momento da historicidade, de alguma volta de giro, que a gente não sabe nem por onde a angústia vem, se ela vem por uma via, na volta ali, constante, pensando, né, na estrutura do sujeito, se ela vem numa sincronia de real, simbólico e imaginário. Em cada historicidade de cada sujeito, isso comparece ou não, né? E isso é o que vai se repetir. Então, da mesma maneira que uma lei pode se repetir, né? Uma não-lei, essa ciclicidade de tempo de não-lei também pode se repetir, porque é pulsional, a pulsão está lá para todos. Não, mas agora nós temos que entender claramente que o um de cada vez. Neste livro, até onde a gente leu, a Colette Soler fala, a angústia o simbólico está fora, tá? A Colette Soler fala que em vários lugares, tem até desenho, que o simbólico está fora na questão da angústia. É um derramamento do real sobre o imaginário. E o simbólico fora. Nós temos que entender uma coisa que vai ajudar a gente a pensar, porque às vezes eu penso que a gente fica subjetivando demais essa questão da lei, né? Ela vai falar lá na frente. Essa lei da qual se fala aqui não é a lei social, não é a lei jurídica, não é a lei do pai, é a lei do significante, da estrutura significante. É isso aí. Depois, que é essa lei que castra, né? Essa lei que castra, então não é o Freud tira o pai da sua encarnação, né? E até de fala, não é dessa ele vai chamar desse enxame, que não é nem o significante mestre, essa lei. Ela é do enxame significante, é do como está naquela citação que eu coloquei para vocês aqui do Lacan, que está nesse circuito,
que essa lei da linguagem, né, que impede, que limita o gozo, que torna impossível o gozo, por causa da estrutura da linguagem. Vamos ao texto aqui. Só ler um que nós texto, vamos só ler um pegar trechinho Deixa aqui. eu fazer. Peraí, Simil, peraí, só um pouquinho, tá Peraí, tão Simil, bom, deixa a gente falar, deixa a gente divertir Vai. um pouco. Sim, mas você está antecipando algo que É bom, ela vai jogar. Não, Não, mas eu vou- antecipando nada, não, Se ela Simil. antecipou, eu vou retroagir. Peraí, olha só. Ah, o João Paulo quer falar. O Alain Vai lá, Vanier, João no livro Lacan. Engraçado, hoje eu falei, a segunda vez que eu falo desse livro. Qual? Etimologicamente, Qual foraclusão, Qual livro? Alain Vanier, o livro é Ah, tá. Lacan, chama Lacan. Etimologicamente, foraclusão vem do francês forclusion, do latim folklore, e designa, abre aspas, o mecanismo psíquico de rejeição das representações insuportáveis antes mesmo, de se integrarem ao inconsciente do indivíduo. Ele está pegando uma definição dicionaresca, perdão. Aí ele continua. O que seria, segundo Lacan, a origem da psicose? Agora, olha que interessante. Um outro sentido, ele continua dizendo, seria, abre aspas, privação de uma faculdade ou de um direito por não executá-lo no tempo devido. No direito, pode levar à noção de preclusão. Então, ele está dizendo aqui que há dois caminhos possíveis para a gente pensar neste conceito. E um traz uma ideia, digamos, mais próxima do que a gente poderia pensar como um estabelecimento diacrônico, e outro não. Né? Então, assim, é interessante pensar que nós estamos falando aqui de um termo que ele não é polissêmico, não seria, né? Porque não seria é polissemia. Ele vai para uma polissemia que a gente não vai conseguir apreender em um conceito só. A gente vai ter que adotar um ou outro, né? Pensar a partir de um ou de outro. Bem interessante isso aqui. Vamos ao texto, então? Muito bom. Muito bom, João. Vou fazer uma solicitação a todos aqui. O João Paulo, colocar lá para a gente no grupo, tanto o filme que você indicou, quanto esse pedaço aí, né, que você leu desse livro, e a Joselita também postar para a gente dessa leitura que ela fez. A passagem do Cenário 2, não? Sim. Eu Felipe, já postei. Posta de Posso novo. voltar? Posso Eu continuar? já postei, tá lá. Felipe Tá Felipe quer falar, Simil, só um pouquinho. Não, eu estou achando, está repetindo aqui uma coisa nas falas que eu acho que também, que eu associo a questão da relação sexual. Há relação sexual, mas ela é impossível de ser inscrita no simbólico. Quando Lacan diz que não há relação sexual, é isso que ele quer dizer. E ele fala isso. Na verdade, há relação, mas há uma impossibilidade de inscrição da relação sexual no simbólico. E aí a gente está falando da angústia que não pode ser inscrita no simbólico. E aí falou também da forclusão do nome do pai, ou seja, o nome do pai também não consegue ser inscrito no simbólico. O que retorna desse impossível de uma sexualidade, né? E aí também, quando o João leu um dos sentidos, que ele falou que é dicionaresco, é isso mesmo, João, se eu entendi certo, ele fala desses afetos, dessas inscrições, né? Como é que é aí, que também são impossíveis de serem simbolizadas. Enfim, é esse impossível de simbolizar que, de alguma forma, se repetiu aí. E eu associei a angústia, nome do pai, ou forclusão do nome do pai, e relação sexual também, é isso. Era isso. A Tereza, Eu queria acrescentar. Agora a palavra está com a Tereza Melão. Eu queria acrescentar, que eu não sei aonde eu li, mas já há muito tempo, é que o Lacan diz que aquilo que não se escreve no simbólico não existe, existe. Agora, é interessante, porque não existe, então não. Ele diz que existe, ou seja, está fora, mas tem efeito de falta no simbólico. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não tem relação sexual, por isso que a gente insiste.
É o buraco sem borda. Não estou sugerindo nada, hein? Se está fora, Tereza, porque ele retorna, e ele vai retornar sempre fora. Ele não vai cessar ele não cessa de não se inscrever. Ele vai estar sempre, né, esburacando essa cadeia. Aquilo que você estava falando antes da gravação, a questão da repetição. Agora eu vou aproveitar e vou dar o piteco que eu ia dar. A repetição, aliás, o Manuel de Barros diz repetir, repetir, repetir até fazer diferente. A cada repetição, você falou a palavra significante tentativa, ou seja, a cada repetição você não repete, algo é novo. Sim, você não repete o mesmo. É sempre Você nunca repete o mesmo, é sempre. Aí o tique e automaton não é tique e automaton, é tique e automaton, tudo junto. Vamos lá. Então, o interdito, qualquer um, divide o campo dos atos, delimita os campos dos atos proscritos e permitidos. É elementar, é uma estrutura significante. É um caso elementar que mostra como o significante introduz uma ordem no real. Vocês podem tomar isso no nível das rotatórias. Vocês têm 2 contramãos e 4 caminhos. Isso quer dizer que vocês podem tomar 2 desses caminhos. Aí ela cita aqui um esquete desse cara aqui que fez uma rotatória na qual só havia contramão. Não há necessidade de Deus, olha aqui, Deus o Pai, nem mesmo de todos os pequenos deuses do mundo, para que o todo do gozo seja excluído. Uhum. E aí ela começa a colocar, viu, Joselita, que eu quero dar a palavra para você, dessa questão da exclusão do gozo, do todo do gozo, né? Que tem a ver com das Ding. Não sei se vocês lembram lá da ética da psicanálise. É mesmo um tema insistente no seminário A Ética da Psicanálise, que havia me surpreendido muito no início e me deixava perplexa. Lacan insistia muito na ideia de que aquele que quisesse avançar no campo da transgressão em direção à coisa, isto é, ao todo do gozo, com uma visada de gozo máximo, aí encontraria obstáculos. Sim. Não vou prosseguir com isso. Ele evocava aí os libertinos, que não eram só transgressores, mas também pensadores e filósofos. Ele tentou explicar no seminário A Ética da Psicanálise por que não se poderia avançar. E tentou destacar quais seriam as barreiras. Você sabe que ele seguiu 3 barreiras. A barreira do bem, a barreira do belo e a barreira da piedade. Eu preciso ler o seminário da ética para ver isso, porque eu não estou acompanhando essa trilogia aí de Lacan. Os 3 círculos, a piedade, o bem e o belo. É nessa ordem. Piedade, bem e belo. Piedade é imaginário. O bem e o belo, simbólico e real. Né? Em outras palavras, no seminário da ética, ele pensa as barreiras que são instauradas pelos discursos. Ainda que ele não fale de discurso aí nesse momento, mas o discurso como ordem de gozo e que supõe o outro. De fato, ele terminou por concluir que todos esses interditos recobrem o impossível. Os interditos recobrem o impossível. É a grande tese de Lacan. O interdito mitifica o impossível. Lá onde há interdito devido à estrutura, inventa-se um outro interditor. Daí o mito do pai. Ela está dizendo que o Freud escreveu Totem e Tabu para justificar uma coisa que ele não alcançava explicar, que é a culpa estrutural, que é a culpa que está além do Édipo. Ou seja, o impossível, a coisa,
É estrutural, o impossível da vida é estrutural. Se há alguma coisa que prova que o interdito recobre o impossível, ao mesmo tempo busca explicá-lo e mascará-lo e pensa o mal, só há uma coisa que o prova, é precisamente o fato. E aí, viu, Felipe, presta atenção nisso aqui. É o fato de que os sujeitos que não entram no mito paterno falam dos psicóticos. Eles não entram no mito paterno. Eles não passam pelo Édipo. Né? Não esbarram menos nos impossíveis de gozo. A psicose não é um acesso à beatitude. Em outras palavras, ela vai dizer que a culpa original também habita o psicótico. Apesar do nome do pai não monitorar a sua existência no discurso. Cai por terra a ideia de que não há castração na psicose. Mentira, porque se é a questão do impossível, se está no discurso, há castração na psicose. A questão da forclusão aí é que ele não entra, ele não entra na linguagem. Né? A linguagem está nele, ele nasce, mas o que se passa aí, né, que cria essa forclusão? Ele não entra no discurso, na linguagem... Perdão, bem dito. Então, que é uma questão, se ele não entra, se ele não constitui um discurso, trata-se dessa questão da sua condição de sujeito. Né? Ele não... E aí agora, Joselita, eu queria que você quer que eu leia ou você mesma lê? Peraí, eu quero falar mais desse negócio da castração. Um pouquinho, o Felipe está com a mão levantada. Só no livro do Felipe Julián, da psicose, ele fala que o psicótico está no discurso, mas não fala. Está na linguagem, mas não fala. Está na linguagem é uma coisa. Não fala. Ele nasce... Está na linguagem é uma coisa, está no discurso é outra coisa. Sim, Lacan é textual. Sim. O psicótico está fora do discurso. Isso não é discutível. Mas ele está... Fala não é restritamente discurso. Fala um pouco diferente de discurso. Nós estamos falando dos 4 discursos. Discurso tem uma coisa de enunciação. Exatamente. E a fala não. Fala é blá, blá, blá. Ela está na linguagem, mas não fala. Depois eu mando para vocês. O Felipe está querendo falar. Não, eu só... Está querendo discursar. Joselita, será que eu consigo? Às vezes eu me acho meio doido. Ô, Joselita, você sabe que que você trouxe me fez pensar, eu já falei isso com o João uma vez, que eu penso numa castração estrutural. Sim. Eu penso numa castração estrutural. Da linguagem. Eu levantei a mão para dizer isso, mas é uma castração estrutural que não opera no psicótico. Se operasse, ele tinha acesso ao discurso. Eu pensei agora. Não, aí porque a gente pode... Não. Ele passa pela castração. Vocês não podem nunca esquecer da questão da metáfora paterna, gente? Por favor. Ele passa pela... Ele passa pela castração porque o Édipo é um mito, mas a castração não é. Pois é, porque há o impossível do gozo também na psicose. O impossível desse gozo pleno. Então, isso aí... Senhora, mas esse impossível é estrutural. Sim. Agora, o que eu digo opera é o que a gente, na neurótico, perverso, faz com o impossível. Sim. E o psicótico não faz nada com o impossível. É isso que eu estou dizendo, que não tem operação. Não opera no sentido de que ele não tem efeito no psicótico. Ele faz o delírio, ele tenta metaforizar. O psicótico tenta dramaticamente metaforizar. Isso eu tenho, é uma experiência delirante que eu tenho, da observação de um esquizofrênico há muitos anos. Ele me ensina muita coisa sobre a estrutura da psicose.
a estruturação da psicose. O cara é dramática a coisa chega a ponto de você ficar angustiado de ver o cara esperneando para simbolizar aquele pai com quem ele convive o dia inteiro e que ele inaugura o pai como o seu principal perseguidor. Uma coisa muito, muito interessante do ponto de vista clínico, desse caso. Eu já apresentei esse caso aí no Rio, mas tem muito tempo. Bom, então, Joselito, você quer ler? Para você comentar? Felipe, você ainda quer falar alguma coisa? Porque lendo... Não, eu ia falar sobre o delírio, enfim, sobre essas coisas, mas eu acho que vai fugir muito. Vamos continuar no texto. Sim, depois lá na frente a gente pode retomar. Bom, então, Lacan permite compreender que a culpa não diz respeito ao pai, porque ela provém, na realidade, do impossível que o mito cobre. Isso é disso que Lacan chamou de culpabilité, a culpa, que evoca, ao mesmo tempo, o corte. Então, a culpa evoca o corte. O gozo cortado, ele não é pleno. O gozo cortado não é pleno, não é absoluto. Fragmentado. E depois evoca também o golpe. A culpa é o afeto, interessante isso, a culpa é o afeto do sujeito na medida em que ele tomba sob o golpe de um gozo cortado, limitado. Que coisa bonita. Né? Porque, voltando àquela questão do imperativo superegóico, que é goze. Ela vai fazer uma interpretação disso aqui na frente muito legal. É interessante. Goze. Mas essa ordem do super-eu, esse imperativo, é impossível de ser produzido, porque do lado do sujeito é dividido, é cortado, ele não pode gozar. Então, como ele não pode gozar, como é que ele vai obedecer ao super-eu? Quer dizer, ele está sempre numa situação... Não é o superego que determina para o sujeito o limite ao gozo. Ele provoca, com o goza, com a ordem, ele provoca que o sujeito se depare com o impossível do gozo, mas não é ele que determina. E se culpe por isso. Exato. E se culpe por isso, é implacável. Por não obedecer ao superego. Isso é forte, né, gente? Muito forte. Eu estou pensando aqui numa situação clínica de uma pessoa que fica se recriminando. A minha cabeça, porque ele dá uma leitura da culpa que vai muito além da questão do ético do pai interditor. Não é o pai que interdita. Ele vai falar que é o significante mestre que interdita. Uhum. O pai está na mesma ordem, e se falando do pai papaizinho, está na mesma ordem do filho, no mesmo circuito, está no mesmo circuito de linguagem, está do mesmo jeito. Bom, então... Gozo cortado, fragmentado. Espera aí, deixa eu achar aqui que eu preciso de ir devagar porque eu não enxergo. A culpa é o afeto do sujeito. Reencontra-se a tese que o S1 determina a castração. É o S1. É o S1, significante mestre. Tá? Contrariamente ao que Freud acreditou, o supereu não vem do interdito, e o próprio interdito vem do impossível. O interdito... é o que está escrito aqui, ao pé da letra. O impossível é o interdito. É impossível. Né? Então, não tem como você ultrapassar essa questão. E aqui a gente precisa pensar... Os heróinômenos não têm essa pretensão. Hã? Os heroinômenos, os toxicômanos, viciados em heroína, eu tenho essa experiência clínica. Tá? Como não tem essa pretensão? Eles têm essa pretensão de chegar ao gozo pleno.
Tá. Com efeitos da heroína. Por isso que Olivenstein disse que se você quiser curar o toxicômano, ou você o mata, né? Ou, não, como é que é? Ou você o mata ou você o leva ao suicídio. Aliás, eu São ia... as duas condições de cura do toxicômano. Eu lá atrás, quando alguém leu, que o sujeito, ao tentar se aproximar se alguém, acho que é o Simil leu, se alguém tentar se aproximar do impossível, tará, aí eu pensei na morte, e aí eu pensei no suicídio, porque eu associei o gozo à morte, né? O gozo pleno está na morte. Então, quando o sujeito se aproxima e quer tomar o gozo pleno, ele, na verdade, quer a morte. E aí eu pensei no suicídio, mas eu acho que suicídio ainda não é ser morto, é matar-se. Tereza, tem uma passagem no Seminário 10 do Lacan, que ele vai falar da passagem ao ato, do act-out e da defesa. Conheço. E aí, a passagem ao ato, ele vai falar da jovem homossexual. Sim. Né? Que a jovem homossexual, quando é pega pelo pai, que ela sai com a namorada e tal, né, estava namorando, e elas se deparam com o pai. O pai lança um olhar para ela. Olhar inspirado. Um olhar recriminador. Mas o que se passa ali não é esse olhar do pai recriminador que a perturba. Sim. É o fato da namorada ter a excluído, rejeitado frente ao olhar do pai. Sim. Então, diante disso, ela se joga na ponte. Sim. Aí ele diz assim, Lacan diz assim, no suicídio, esse jogar-se não é dirigido ao outro. Sim. O sujeito se deixa cair como objeto identificado ao objeto desprezado. Não há sujeito no ato. Não há. Não há. Agora, eu acho que o act-out é endereçado ao sujeito. Tudo bem. Não, endereçado ao outro. Roselita, tudo bem. O que eu estou querendo pensar, ainda um pouco atrapalhado, é que o sujeito é barrado pela morte. A morte é barrado. A morte é o impossível do gozo. Se você vai procurar o gozo, o lugar que você se dirige no horizonte do gozo é a morte que indica o pleno gozo. Só que é impossível você chegar à morte. A morte é que toma a gente. Mas não tem como você desejar. No caso, no caso da passagem ao ato... Exato. É o que eu estou falando. Não é o sujeito que se joga, é o objeto que cai. Obrigada, você está esclarecendo, falando bonito. Não é o sujeito que se joga, é o quê? Não é o sujeito que se joga, é o objeto que cai. Exatamente. A gente pode retomar isso no ato analítico. Exatamente. No ato, no momento do ato, não há sujeito. Não há sujeito, exatamente. Viajei aqui. Isso vale também para o ato analítico, né? Hã? Isso vale também para o ato analítico, concordam? Bom, podemos fazer uma correlação, mas vamos com calma. No seminário do ato, ele faz isso sem calma, porque o Lacan não tem calma para nada. Eu viajei aqui além do princípio do prazer, da pulsão, da ameba, quando ela lança, né, seus tentáculos para fazer uma volta no objeto A, que seria aqui mais ou menos, está no seminário 11, da homeostase, que seria a morte. Não, olha isso, nossa. Bom, enfim. Bela viagem. Não. Tem só que... eu acho que eu sou da turma do Felipe, sou meio doida mesmo. Tem uma certa dificuldade. Vamos andar mais um pouquinho? Então, vou pegar aqui. Então, logo abaixo ali, do superior não vem no interdito. Então, releiamos o que eu dizia no início. Acredita-se que
o traço do ideal, apenas o traço do ideal, vamos pensar nisso, engendra a falta. Acredita-se estar em falta contra todas as normas do outro. Prestem atenção nessa falta. Essa falta está relacionada ao não cumprimento das normas, e não a falta, a falta do objeto, né? A falta estrutural. É o pecado, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Porém, contra todas as normas do outro. Porém, de fato, no traço do ideal, o que é preciso reter não é o ideal, mas o traço. O traço do corte, nada mais. O ideal é um S1. E o que se imagina que se está em falta contra seus preceitos, mas se está em falta porque o S1 determina a castração. Sim. Talvez eu diga imediatamente alguma coisa que previa dizer depois. É que para apreender a tese de Lacan, aquela que está em subversão, é preciso compreender que o fundamento da culpa não está ligado ao fato de gozar, mas ao que Lacan chama de a falta do gozo. Então, não é o fato dele gozar, é o fato da falta relacionada à falta do gozo. Isto é, ao fato de que o gozo é sempre perdido, é sempre parcial, limitado, insuficiente. É isso a falta. Frente ao imperativo do gozo superior, o sujeito vai estar sempre em falta. Isso aqui tem uma inspiração do conceito de mais-valia. Como assim? Explica. Deixa eu ler como está aqui, eu vou introduzir a questão da mais-valia. Para Lacan, equivale a mais de gozar. O fundamento da culpa não está ligado ao fato de gozar. Por quê? É impossível você gozar da mais-valia, porque a mais-valia é sempre mais. Mais. Ah, entendi. E quando a mais-valia é sempre mais, ela está indicando que falta. Entendi. Lacan chama de mais A de gozar. mais-valia... Dá no mesmo, Sininho, porque ele faz essa correlação. Eu não sou boa nisso, não, mas eu vou falar um pouco assim da questão do capitalismo, porque quanto mais o sujeito se vislumbra que vai enriquecer, mais faz falta. Aliás, vocês devem ter experiência na clínica que o pobre paga melhor que o rico. O rico está sempre faltando dinheiro. Bom, comentários. Daí aquela máxima. Eu gostaria que você aprofundasse. Falta. Peraí, o que é, Rosângela? Eu queria que você aprofundasse essa Mas a passagem. Rosângela está... Peraí, Simil, só um minutinho. Diga, Rosângela. Aquela máxima de Lacan, quando a falta, falta. Quando a falta, falta. A falta é a angústia. É angústia, isso é aquela dimensão do objeto que emerge no lugar do vazio da falta. Bom, gente, para terminar, vamos avançar só um pouquinho aqui. O Felipe está com a mão levantada. Fala, Felipe. E nós temos, só para informar, nós temos 9 minutos para encerrar. Não, dá tempo, vamos lá. Tá. Não é o tempo que é relativo, é a realidade que é. Vamos lá. Isso que a Tereza trouxe, que acabou de falar do mais e mais, né? Eu lembrei do paradoxo da lebre e da tartaruga, o paradoxo de Zenão. Bem que lembrado. Lacan traz. Por uma via aritmética da relação entre os números, é possível dizer que a lebre alcança a tartaruga. Isso é um modo de ver. Mas, quando a gente vai para a geometria, para a topologia, é impossível. Mas é possível. A lebre pode ultrapassar, mas não alcançar. Eu achei isso interessantíssimo para a gente pensar. A lebre até ultrapassa, mas alcançar, jamais. Nesse quando se fala em sentido, topologia. A lebre, ela precisa, ela está sempre reiniciando. Então, isso é uma marcação. Ela não tem a continuidade da tartaruga.
ela perde no tempo, porque ela faz um corte no tempo, e a hora que ela precisa recomeçar, ela tem que reiniciar a corrida. A tartaruga já passou. A tartaruga não para. A tartaruga, pois é, isso, no ponto de vista aritmético, é possível, mas na topologia não, mas não é só por isso. Porque, geometricamente, Isso. a cada ponto que se anda, criam-se infinitos pontos. Sim. Então, se a lebre andou quase até a tartaruga andou um pouquinho mais e criou-se de novo uma infinitude de pontos. É isso. Sim. É isso. Então, isso. ela Agora pode eu até entendi ultrapassar, melhor. mas jamais alcançar da Não ordem de uma alcança. sincronia. Mas pode ultrapassar. Sim. Mas ela pode ultrapassar. Ela mais. perde, ela Mas perde o além. justamente, isso com ela a perde falta de justamente porque a tartaruga, né, ela vai dando continuidade aos seus pontos. Mas o que tem Ela infinitiza o ponto, e a Eu lebre quero não. entender, porque eu sou ruim desse negócio de matemática e aritmética. Como O que ele tem a ver com falou, a falta de ele mais gozar? faz. Porque Porque Tem a ver com a não se pode alcançar o Isso, gozo, mas isso, você pode isso. até talvez ultrapassá-lo, ou o contrário, ou ele te Isso. ultrapassa. Mas é impossível estar no mesmo ponto. Isso. É do impossível. esse Esse gozo, alcance do gozo. o Você gozo pode pleno. ultrapassá-lo ou ele te ultrapassar. Agora, eu não sei qual Função, que é a lebre, né? qual que é a tartaruga Função. aí. O gozo Você eu diria sei. Mas você diria que alcançar o impossível do gozo é morrer? Não, Como a... é impossível você, como a Joselita falou, desejar a morte. É Não impossível. estou falando de Peraí, calma aí. Tô o falando morrer de- não tem, Simil, o morrer se eu- não tem nada a ver com a morte, porque se você for pensar pelo ponto de vista do cadáver, isso para ele não tem mais o menor eu sentido. ia Não falar o existe seguinte. inscrição para a morte, gente. Eu ia falar Da o mesma seguinte. maneira que não existe inscrição significante que escreva a Exatamente. morte. Sim, Ou isso aí seja, eu entendo. não existe a possibilidade de alcançar a mais-valia. Não existe a possibilidade de alcançar a tartaruga. Mas Simil, por essa Sim, lógica matemática, eu penso que a morte seria o alcance. Aí sim, talvez. Alcance do quê? Eu O Porque morto não sabe. só é possível a É lebre igual a alcançar a tartaruga se a tartaruga parar. Se ela para, não cria mais esse ponto infinito. E aí eu penso na morte como uma parada. A Mas- morte Então, mas- a mas veja morte é bem, o único a morte do momento. outro. Mas no ponto de Aí eu vista estou falando da morte como um todo, gente, que é o corpo, né? Corpo, a Não, gente mas do ponto de real, vista do simbólico, morto, imaginário. Do ponto A hora de que o vista corpo para, do parou. ponto de É o único momento de alcance, eu penso, é a morte. não tem gozo aí, Não, porque Felipe, o morto não sabe que morreu. exatamente. O cadáver não sabe, o morto não sabe que está morto. Não tem a inscrição, não Exatamente. tem uma representação Não da há morte. inscrição para a Mas eu morte. acho que o Felipe Como é que ele vai ter ideia de gozo a partir disso? Aí Não existe eu mais outro. lembrei Não da existe mais história, outro. lembrei da história da bolsa ou a vida. Não há possibilidade de você escolher a bolsa. Mas eu acho A que morte está colocada. não. O impossível está colocado. Eu acho que o Felipe não está falando em morte como esse fenômeno, não. Eu acho que Não. eu entendi que ele Por exemplo, a morte eu não sei, no momento, Gente, calma, peraí. Um de cada no vez. momento, por exemplo, no exemplo aqui citado, né, do caso clínico em que a pessoa se joga, se deixa cair, para mim ali é um alcance, ali, nesse instante, talvez, antes mesmo de atingir o chão, possa ter algo aí, mas aí não é sujeito. Algo é uma imaginação minha, estou viajando, não dá para dizer, a mulher não voltou da queda. Eu não vou acompanhar você nessa Exatamente viagem. Eu não vou acompanhar. Eu quero escutar, eu quero fazer um recorte no que o Felipe falou. Se a mulher não voltou para dizer, não alcançou o gozo. Verdade. Então, o morto não sabe que está morto. Ele não há a menor sabe que o possibilidade. sexual não
racional, gente. Não Bom, são os 4 termos freudianos, né, que não tem a inscrição da castração, não tem a inscrição da sexualidade, que o Lacan foi tirar isso lá do Freud, e não tem a inscrição da morte e a oposição no inconsciente. São os 4 elementos que não se inscrevem no inconsciente. Qual que é o quarto que você falou, José? Não há oposição. Oposição? Oposição. O inconsciente, não existe contradição. Contradição. Não existe contradição no inconsciente. Sim. Tem um texto lindo do Freud que chama, como é que é? Que ele vai trabalhar a questão agora não vou lembrar, não, caduquei. Seminário de um ano. Eu queria fazer propaganda. Seminário de um ano, onde eu falei a cada quarta-feira de um impossível. Eu queria avisar vocês que essa é a última reunião nossa do ano, porque a próxima seria dia 19 e eu estarei viajando. Eu também. E vamos retornar quando? Nós vamos retornar talvez em fevereiro. Tá. Okay. Então vamos retornar com esse texto, porque eu acho esse texto está muito importante. Nós vamos levar esse texto até o final. Tá, depois então... tem um outro que eu já estou preparando para dar continuação. Só queria fazer um comentário final, posso? Esse grupo é eterno, viu? O Felipe falou uma coisa sobre essa questão da sincronia. Eu me lembrei de uma passagem sobre essa coisa do alcançar e ultrapassar. Né? Eu li na biografia do Eric Clapton que ele substituiu o vício em heroína pelo alcoolismo. Né? E chegou num determinado momento que ele falou assim, eu vou me matar. Ele pegou uma arma, colocou uma arma no meio colocou no colo e começou a beber para tomar coragem para se matar. Mas olha só, ele falou assim, que no meio disso, ele com a arma carregada, então ele pensou assim, e se quando eu chegar lá, eu não puder beber? Veja como isso casa com o que o Felipe falou. Falou assim, eu posso alcançar, e se eu ultrapassar? E se eu ultrapassar? Quer dizer, como é que vai ser? E se eu chego lá e eu não posso beber mais? E se eu não puder voltar? E se eu não gostar, né? Se eu tivesse lido Allan Kardec, eu teria a resposta aí para ele. Gente, eu vou só encerrar a gravação. Né? Eu vou encerrar a gravação, mas quem quiser ficar na sala, continuar conversando. Não, eu só quero, só um instantinho, terminar aqui, retomar nessa página 132, no último parágrafo. 132. No último parágrafo. Anota para mim, por favor. Até o fim do 6. Porque Anota no grupo, Ana. Ela está trazendo coisas muito importantes aqui dentro desse assunto que a gente está discutindo. Gente, não vou ver mais vocês. Boas férias, boas festas. Amanhã a gente se encontra de novo. Nós temos um intercartel amanhã. Não, eu não Tem vou. intercartel. Amanhã eu vou estar lá na IPLA. Amanhã eu estou na IPLA. Vou estar no evento lá da IPLA. Vai sábado. Para todos. Não, é sábado e domingo. Amanhã eu vou plagiar o João Paulo. Ah, é?